Olá a todos, meu nome é Pedro Vitor, sou um missionário católico e estou aqui no meu canal iniciando uma série de pregações eucarísticas para que nós católicos possamos aprender mais sobre a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Pois foi através desse conhecimento que tudo mudou em minha vida. Então eu desejo partilhar com você, nessa série de pregações, muitos conteúdos que vão te ajudar a viver a fé e a encontrar a fé, para que seja vivida de uma forma muito profunda e intensa. Saúde você, no sinal da nossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como eu dizia, chego até você com uma pregação muito importante, cheia de detalhes, conhecimento, pois desde que eu encontrei Jesus e iniciei o meu processo de conversão, sempre fui impactado por uma forma muito forte quando eu descobri esse mistério eucarístico que eu vou partilhar com vocês. Foi aquilo que transformou a minha vida. E falar da presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento e viver esse mistério diariamente na Santa Missa sempre foi a força que me sustentou nesses 18 anos que eu caminho com Jesus. E também perceber que todos os santos e santas da Igreja só foram santos porque viveram e participaram desse mistério eucarístico de uma forma profunda, sincera, responsável, verdadeira, sem máscara, sem hipocrisia, cheios de verdade e de sinceridade. Então esta pregação ela tem o fundamento de nos fazer entrar nos detalhes, de nos fazer meditar, nos fazer entrar no mistério eucarístico de uma forma profunda, para que o nosso entendimento possa mergulhar no mistério. Pedimos a intercessão de todos os anjos e santos, junto com a Nossa Senhora, nossa Mãe, possamos preparar o nosso coração para o que vamos escutar, que é algo muito profundo. Foram horas e horas de oração, adoração, para que isso pudesse chegar até o seu coração. Pedimos a intercessão de Nossa Senhora, dos anjos e santos, e possamos estar com o coração aberto, para que a graça de Deus possa entrar na vida de cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Porque Nossa Senhora sempre pedimos sua intercessão, porque ela foi o modelo mais perfeito de obediência a Deus. E nós precisamos não só do conhecimento, mas de obedecer a Deus. Veja, depois da queda de Adão, a nossa humanidade ela ficou totalmente perdida no pecado. Então, somente quando o Senhor Jesus se encarnou e assumiu a nossa natureza humana, com o propósito de salvar o homem do pecado e destruir as obras de Satanás, é que nós saímos de uma condição de eterna condenação para a condição de salvos. E antes de tudo isso acontecer, do plano de Deus se realizar com a vitória de Nosso Senhor na cruz e depois na ressurreição, antes de tudo acontecer,
você precisa entender que houve uma batalha no céu. O livro do Apocalipse, ele narra isso. Deus Pai, após decidir criar o homem à sua imagem e semelhança, ele declara: meu filho se tornará homem. Lúcifer, que era um dos anjos serafins, ele se rebela contra Deus e grita: não adorarei a Deus feito homem, nessa natureza inferior à nossa. E ele grita: eu serei como Deus. Foi o grito de Satanás. A Bíblia fala que uma grande parte dos anjos ficou extremamente confusa, mas eis que grita o grande arcanjo Miguel: quem como Deus? E Miguel expulsou Satanás do céu com todos os anjos caídos. Foi mais ou menos uma terça parte de toda a milícia celeste, aqueles que caíram junto com Lúcifer. A queda de Adão, quando Adão caiu, ele vivia no paraíso, tudo o que Deus criou, e foi feita uma proposta a Adão e Eva por Satanás, com o mesmo pecado que ele mesmo caiu. Satanás, em forma de serpente, apresenta a Eva a mentira de que se eles comessem do fruto, eles não morreriam como Deus tinha falado. Deus falou: se vocês comerem dessa árvore, vocês podem comer de tudo, mas se vocês comerem daquela árvore, vocês vão morrer. Então, Satanás veio e apresenta a mentira que se eles comessem da árvore que Deus falou para eles não comerem, eles seriam como Deus. E eles quiseram acreditar que seriam como deuses. Por isso, comeram e pecaram. Foram enganados pela serpente. Depois desse pecado veio a consequência e a morte entrou na humanidade. E a Bíblia fala: fomos privados da glória de Deus. Privados. O pecado entrou. A consequência veio. A punição de Deus veio. Adão e Eva quiseram encontrar desculpas, colocar desculpas, mas Deus sabia de tudo. Mas mesmo assim, Deus, por nos amar tanto, amar a mim e você, amar todas as gerações que iriam nascer, Ele fez um plano de salvação, em que Ele, na pessoa do seu Filho, viria salvar nossa humanidade perdida e preparou um plano, um projeto de salvação. Então, a Bíblia fala que Ele escolheu uma mulher pura e santa, que seria desde a sua concepção, para que ele entrasse na nossa humanidade, viesse ao mundo como um de nós, para nos salvar com o seu sacrifício na cruz. Por que sacrifício? Porque desde o Antigo Testamento, antes de Jesus vir à Terra, se encarnar e morrer na cruz, Deus já tinha dado como prefigurações de como seria esse plano de salvação. Ele prefigurou com Abraão e Isaac. Abraão subindo o monte para sacrificar seu filho, né? E porque era aquilo que ele tinha mais de precioso. E Deus tinha pedido para ele: sacrifica o seu filho para mim. É isso mesmo que você está escutando. Deus pediu para Abraão matar o seu filho em sacrifício por amor a ele. E ele aceitou. Estaria disposto a matar seu filho por obediência a Deus. Imagina o coração de Abraão. Mas
no momento em que ele ia sacrificar o menino, apareceu o anjo. Não faça isso. Porque era somente um teste. Abraão estava sendo testado na sua fé. Porque o cordeiro que ia salvar o mundo não era Isaac. Mas ali estava a primeira prefiguração, a primeira grande prefiguração. E no mato apareceu um cordeiro. E aí onde Abraão sacrifica o cordeiro e comeu com Isaac. Depois Moisés. Então você vê, no Antigo Testamento Deus mostrava, prefigurava como ele ia, como ele viria salvar o seu povo, né? Então com Moisés ele instituiu um sacrifício perpétuo. Então fazia com animais, com touros, carneiros, bezerros, para a purificação do povo de Deus, como diz em livro do Êxodo. Mas na carta aos Hebreus, você vai entender, está escrito, pela razão pela qual ele não foi eficaz. Então, Moisés, no livro do Êxodo, nós vemos como eles receberam o sacrifício da antiga aliança, mas na carta aos Hebreus, capítulo 8, 9, 10, tem uma catequese belíssima de todo esse mistério que se completou quando Jesus veio ao mundo e morreu por nós. Mostra que a antiga aliança não foi eficaz porque purificava somente o corpo do homem. O coração do homem, a alma do homem continuavam pecador. Só purificava a matéria, só o corpo, a alma, o coração, a consciência. Então, isso a gente consegue entender pela hipocrisia dos fariseus, né? Religiosos, mas por dentro, Jesus dizia, vocês são vasos caiados, bonitos por fora, mas por dentro vocês estão podres. Por isso, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, quando Cristo, ao entrar no mundo, ele diz, Pai, deste-me um corpo, e esse corpo é para fazer a tua vontade. Sacrifício de touros, bezerros, tu não quiseste mais, por isso eis-me aqui, para fazer a tua vontade. Porque Deus, para salvar o homem, ele teria que purificar a mente do homem, o coração do homem, as intenções do homem, a alma do homem, o espírito do homem. E eis que isso somente o próprio Deus podia fazer. Então eis que Jesus vem, o nosso Salvador vem ao mundo. Jesus vem ao mundo para morrer na cruz em sacrifício perfeito, para nos salvar e destruir as mentiras de Satanás. Salvar a nossa humanidade e destruir as mentiras de Satanás. Jesus cumpre tudo. Na cruz ele fala, ao terminar o seu sacrifício, na hora de expirar, de morrer, Pai, está tudo consumado. Em tuas mãos entrego meu espírito. Então o Senhor realizou nossa salvação, seu plano perfeito, e nos entregou em nossas mãos. Instituiu a igreja, o seu corpo místico, para que através dos apóstolos que foram designados a cumprir a missão da salvação e chegar a todos nós de geração em geração, onde a antiga lei do Antigo Testamento foi substituída pela nova aliança feita com o sangue do seu próprio corpo. Isso é maravilhoso. Por isso, a igreja, a gente fala que a igreja nasceu do coração aberto de Jesus, que jorrava água e sangue. Por isso a igreja é chamada de sacramento universal de salvação, onde tudo o que foi ensinado no Antigo Testamento, todos os mandamentos que Deus deu ao seu povo, as ordens, as instruções. Lembra que Jesus falou que não veio abolir a lei, ele mesmo falou, mas veio aperfeiçoar a lei, principalmente pelo amor,
e misericórdia, e através da igreja, da sua igreja, nos deu o que a gente chama de sacramentos. Por isso, se nós não estamos na igreja, se nós não estamos vivendo os sacramentos, uma vida sacramental, não é possível estarmos no caminho da salvação, se estar na igreja. Entenda que a obediência aos mandamentos de Deus e a vivência dos sacramentos são a nossa parte da obra da salvação em nós mesmos e também na vida de outras pessoas pelo testemunho da nossa vida. Volto a dizer que fora da igreja é muito difícil alguém se salvar. Fora da igreja católica é muito difícil alguém se salvar. Digo difícil porque Deus em seus caminhos, só Ele é juiz, só Ele vai julgar a cada um. Sua misericórdia é infinitamente grande. Ele julgará a cada um pelo aquilo que sabe, pelo aquilo que aprendeu, pelo aquilo que foi ensinado. Se tem boa fé, se Deus saberá julgar a cada um de uma forma justa. Mas nós católicos temos que aprender que na nossa fé, aprender a vivê-la de maneira profunda, experimentar, viver, entrar, trabalhar na nossa salvação que Deus conquistou, como diz o apóstolo Paulo, trabalhar com tremor e fervor até o último suspiro nosso aqui na terra. Para a gente, na nossa caminhada de fé, vivendo os sacramentos, possamos chegar à eternidade. Nessa caminhada de fé, os mais importantes sacramentos são a Eucaristia e o sacramento da confissão. Claro que todos são importantes, essenciais. Só que o batismo, somos batizados uma só vez. Crisma, somos crismados uma só vez. O sacramento dos enfermos, a gente recebe se estivermos doentes. O sacramento da ordem é exclusivo para os ministros da igreja, os sacerdotes, diáconos, bispos. O sacramento do matrimônio para nós que somos casados, vivemos a vida em família, né? E a Eucaristia, que é o alimento, e a confissão, o perdão das nossas faltas e pecados. Então, no nosso plano de vida, se depois de descobrir a nossa vocação, se vamos viver uma vida matrimonial, pode ser uma vocação de missionário, de sacerdote, seja qual for a sua vocação que você vai viver, vida, como eu dizia, vida matrimonial, vida religiosa, os sacramentos da Eucaristia e da confissão são tudo o que nós precisamos na nossa caminhada de fé. No nosso plano de vida, nós temos a obrigação de, dentro da nossa vocação, o dever de viver o nosso chamado à santidade de uma forma individual e única, exclusiva de cada filho e filha de Deus, em obediência aos mandamentos e na vivência dos sacramentos, principalmente pela Eucaristia e a confissão. Ou seja, tudo tem que estar em perfeita ordem. Quando existem coisas desordenadas em nossa vida pelo pecado, na maior parte dos casos, nos excluem de uma comunhão profunda com Deus. Dependendo da gravidade do pecado, muitas vezes estamos na igreja, mas não estamos em Deus. Mesmo pensando que estamos perto, poderemos estar longe. Como que algo que nos separa. Dependendo da gravidade do pecado, não podemos comungar o Senhor na Eucaristia. E, se estivermos em pecado grave, somente com uma boa confissão, com os requerimentos do que uma boa confissão exige, que é um arrependimento sincero, e se comprometer a não mais cometer esse pecado, poderemos voltar a comungar
o corpo e o sangue do Senhor Jesus na missa. Então, para receber Jesus na Eucaristia, nós precisamos viver em estado de graça, sem pecado grave. O que a igreja diz de pecados mortais. Então eu vou pedir a vocês que façam uma pesquisa, façam um Google, Catecismo da Igreja Católica, para que a pregação não fique muito longa. Você vai fazer um Google, Catecismo da Igreja Católica sobre os 10 mandamentos, Catecismo da Igreja Católica sobre os pecados mortais, Catecismo da Igreja Católica sobre os pecados veniais e como fazer uma boa confissão. Muito importante isso aqui. Isso é muito importante. Então, anota aí e faz um Google e faz isso por você mesmo. Faz um estudo para a sua própria salvação. Vou te dar um exemplo de um pecado mortal, muito comum. Quem vive junto, sem ser casado, ou vive amasiado, sem o sacramento do matrimônio. Esse casal não pode comungar na missa. Esse casal está em pecado grave, pois está em desobediência ao mandamento da castidade, que pede que sexo só é permitido por Deus no casamento. E quem não obedece a este pedido de Deus está em pecado grave. Isso é doutrina católica. Até a sua situação ser resolvida, esse casal não pode comungar nem confessar, pois está em condição de pecado permanente, a não ser que eles decididamente, comprometidamente decidam se abster de sexo até que seja feito o casamento. Eis o que a igreja fala sobre isso. Olha só. Se nós obedecermos, nós seremos recompensados por isso. Se nós não obedecermos, nós estaremos em pecado. Qual é a consequência disso? Se nós morrermos em situação de pecado grave, a igreja fala que nós não herdaremos o reino de Deus. Seremos condenados. É isso que a igreja fala. Aqueles que não obedecem a Deus e às suas leis e aos seus sacramentos, que estão em pecado grave, estão em perigo de ser condenados. Então, Deus estabeleceu regras. Ele é Deus. Ele é Criador. Ele nos deu o poder também de decidir em obedecer ou não. Agora, a decisão, não é nossa. O mundo e o demônio querem nos enganar. Por isso temos que conhecer a verdade. Porque a verdade nos liberta e ela nos libertando e comprometendo e compreendendo toda essa realidade, ela vai nos levar a entrar num mistério muito lindo. E é esse momento desse mistério. Foi preciso que você entendesse todo o plano de salvação de uma forma resumida para que a gente chegasse nesse grande momento agora. Mergulhar no mistério eucarístico, o mistério da missa, o mistério da presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. Você vai ficar com água na boca depois dessa pregação. Depois de termos nossa vida ordenada, preparados, somos chamados a viver o banquete eucarístico. Ou seja, se você ainda não está preparado, você tem que se preparar. Você tem que rezar. Você tem que pedir a Deus misericórdia. Você tem que entrar no mistério da igreja preparado, com o coração limpo, querendo mergulhar no coração eucarístico de Jesus, no mistério da missa, em obediência, em verdade, preparado. Uma boa confissão. No caminho da salvação. Senhor, estou pronto. Você não pode comungar o corpo de Jesus na missa de qualquer maneira.
Você tem que estar preparado. Você tem que estar pronto. E isso exige de você renúncia. Isso vai exigir de você dedicação. Isso vai exigir de você estudo, oração, adoração. Então, chamados a viver esse banquete eucarístico, nada mais, nada menos que o próprio Deus, o Deus vivo, vai entrar dentro de nós. Olha que extraordinário. Dentro do nosso corpo, na nossa alma, em todo o nosso ser, para nos dar vida, santidade, o alimento de vida eterna. Eu queria que você meditasse um pouco nisso. O próprio Deus, ele entra dentro de nós, cada vez que comungamos o Senhor na missa. E não tem nada mais valioso que isso nesse mundo, na vida de cada um de nós. É uma graça tão grande que não tem preço. Mesmo se a igreja quisesse cobrar, era impossível, porque não havia dinheiro no mundo que pudesse pagar uma graça tão grande como essa. Olha que profundo. Então, vamos pegar a Bíblia, nossa Sagrada Escritura, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 26 em diante. Aqui está a minha Bíblia. Vamos ler juntos ou presta atenção. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vocês me buscam não porque vistes os milagres, mas porque comestes os pães e ficastes fartos. Aqui tinha vindo a sequência da multiplicação dos pães. E Jesus começa: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois nela o Pai imprimiu o seu sinal. Perguntaram-lhe: que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe eles: que milagre fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Qual é a tua obra? Nossos pais comeram o maná no deserto, segundo o que está escrito. Deu-lhes de comer o pão vindo do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus replicou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas já vos disse: vós me vedes e não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e todo o que vem a mim não o lançarei fora. Depois, pois desci do céu, assim que está no versículo 38, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê,
tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam então dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam: Porventura não é ele Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, que é esse que viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: Como pode esse homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Olha que profundo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Presta atenção agora. Pois minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai me enviou e vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer da minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Uau! Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, que muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram: Isto é muito duro, quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: Isso vos escandaliza? Que será quando vir subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Mas há alguns dentro de vós que não creem, pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam nele, quem não acreditava nele, e quem o havia de trair. Por isso, ele prosseguiu: Por isso vos disse, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Então, desde esse dia, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. E Jesus perguntou aos 12, E vós, quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, a quem iríamos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna.
E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus acrescentou: Não vos escolhi eu todos os 12? Contudo, um de vós é um demônio. Ele se referia a Judas, filho de Simão, Iscariotes, porque era quem o havia de entregar, não obstante ser um dos 12. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uau, que palavra forte. Eu vos digo que, com toda a certeza, foi a palavra que mudou minha vida. E são palavras muito fortes, muito claras, muito transparentes. Veja, trabalhai pela comida que não perece. A obra de Deus é esta, que creiais naquilo que Ele enviou. Eu sou o pão da vida, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. No versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. O pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. No versículo 54, olha que forte. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. No 55, pois minha carne é verdadeiramente uma comida, o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Estamos chegando dentro do mistério. Recordando o sacrifício da antiga aliança, feito com animais. Ele é substituído pelo novo e eterno sacrifício. Está em todos os evangelhos. Você pode meditar a paixão de Cristo. Na ceia, na última ceia, o Senhor Jesus, na noite que foi entregue, Ele tomou o pão, Ele o partiu, deu aos seus discípulos dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Olha que forte. Eu preciso que você preste atenção nesta hora, porque você precisa de uma vez por todas entender o mistério. Depois que Jesus institui o sacramento, após a ceia, Judas Iscariotes, o traidor, veja que existem traidores na igreja desde o tempo de Jesus. Jesus quis deixar esse sinal. Existem traidores dentro da igreja. Existem traidores até hoje dentro da igreja. Tenha consciência disso. A igreja é santa, imaculada, mas ainda existem traidores dentro dela. Então Judas sai para entregar Jesus. Jesus vai para o Horto das Oliveiras após a ceia. E em oração ao Pai, ele suplica: Pai, se possível, afasta de mim com esse cálice. Eu vou te provar com essa pregação que a missa, o sacrifício de Jesus, ela é a certeza do céu para nós.
Olha, ele instituiu o seu sacrifício na última ceia. Presta atenção, ele vai para a cruz. Mas antes de ir para a cruz, ele pede ao Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus está com medo na sua humanidade. Ele sabe tudo aquilo que ele vai sofrer, tudo aquilo que ele vai apanhar, tudo aquilo que vão humilhar ele. Ele sendo Deus e sendo homem, ele sabe de tudo o que vai acontecer com ele. Ele sente o medo da sua humanidade, por todo o sofrimento que está para acontecer com ele, diante dele. Mas ele entende também, orando, em diálogo com o Pai, que ele não pode mais voltar atrás. Por quê? Porque ele já deu o seu corpo e o seu sangue como alimento. Os discípulos já comeram. E agora ele tem que ir para a cruz para se entregar por nós, pecadores, em sacrifício perfeito. Entendeu? Medita. Faz sentido? Do horto até o Calvário, ele carregou os nossos pecados e conquistou a salvação para a nossa humanidade perdida. Então o que é missa? É a paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus. O sacrifício de Jesus, eterno, que rasga o tempo, que é atualizado no tempo e é trazido para mim e a sua existência, ao tempo real da nossa vida. Gente, que profundo isso! É o que a igreja ensina. Não estamos na missa para lembrar, não estamos na missa para uma memória, nós estamos de verdade no único e eterno sacrifício de Deus, atualizado a cada dia. Rasga o tempo, aniquila o tempo, é colocado o sacrifício de Deus diante dos nossos olhos. Como está escrito no Antigo Testamento, no livro de Malaquias, que o Senhor iria fazer um sacrifício puro e santo do nascer ao pôr do sol, diante das aberrações que estavam fazendo com o sacrifício da antiga aliança, trazendo animais coxos, doentes. Jesus diz, basta. Deus fala, basta. Um dia eu vou estabelecer o meu sacrifício único e perfeito e santo do nascer, que será celebrado do nascer ao pôr do sol. Olha o que acontece da igreja católica. Do nascer ao pôr do sol, o sacrifício de Jesus é celebrado. Todas as vezes que é celebrado o mistério, nós entramos nesse sacrifício de Deus. Que, colocando a nossa vida, o nosso sacrifício, as nossas dores, as nossas limitações, os nossos sofrimentos, as nossas alegrias, no sacrifício de Cristo, ele é aceite. Por isso a liturgia eucarística começa: orar, irmão, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite. O Jesus já foi aceite. O nosso é entregue para a salvação nossa e de nossos irmãos. A igreja reza pelo mundo. A igreja intercede pelo mundo. E Jesus deu à igreja esse poder e missão. A Santa Missa é a obra sublime de Deus, que começa com o ato penitencial, que apenas perdoa os pecados veniais. Porque se nós tivermos pecados mortais, precisamos da confissão sacramental. Então a missa começa com o ato penitencial, dividido entre a liturgia da palavra, onde escutamos as escrituras, a pregação do sacerdote, depois vem a liturgia eucarística, até o grande momento da consagração. Ela inicia com o nosso ofertório, orar, irmãos, para que o vosso sacrifício, ele diz, o sacerdote, o meu e o vosso. O sacerdote está oferecendo o sacrifício dele. Seja aceito por Deus Pai, nosso Senhor. E a liturgia avança até o grande momento da consagração. Eu quero que você entenda ao detalhe esse momento. Em cada missa,
no momento sublime da consagração, o sacerdote invoca o Espírito Santo. E com suas mãos ungidas, ele invoca o Espírito Santo sobre o pão e o vinho, para que se torne no corpo e no sangue do Senhor. Então ele narra o acontecimento. Na última ceia, Jesus tomou o pão e deu graças. O partiu. Ele pausa a sua voz e entra no mistério. Na pessoa de Cristo, como sacerdote, ele profere as palavras de Jesus. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Nesse exato momento, aconteceu o milagre da transubstanciação. A substância do pão é retirada e entra a substância do corpo, sangue, alma e a divindade de Jesus. A substância do pão é retirada e entra a substância do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Depois ele ergue o Santíssimo, né? O corpo e o sangue de Jesus para ser adorado. Depois de erguer com amor e reverência o corpo de Jesus para ser adorado, o sacerdote pega o cálice e ele narra. E ao fim da ceia, pegou o cálice, deu graças e deu aos seus discípulos dizendo. E aqui ele pausa de novo a sua voz. E entra um mistério, proferindo as palavras de Jesus. Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Aqui acontece o segundo milagre. A substância do vinho é retirada e entra a substância do sangue de Jesus e é elevado para ser adorado. Depois da grande entrega, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre, eis a grande oferta, o sacrifício consumado. Está tudo consumado. Entramos, depois da liturgia eucarística, no rito da comunhão e chegamos ao ápice da nossa celebração. O grande momento de receber dentro de nós o nosso amado Jesus, nosso Deus e Salvador. Com apenas aparência de pão, mas verdadeiramente Ele, corpo, sangue, alma e divindade, tão presente quanto está no céu, entra dentro de nós, corpo de Cristo. Eis o corpo de Deus para ser adorado. E diz a igreja, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós respondemos, Senhor, não sou digno que entres em minha morada, mas dizei apenas uma palavra e eu serei salvo, eu serei curado. E nos aproximamos e nos entramos nessa fila bendita. E esse momento tão especial, tão maravilhoso, vemos Jesus de uma forma tão simples, tão humilde, com aparência de pão, mas não é. Eis o corpo de Cristo. E você diz, amém, eu creio. E ele entra. Ele entra. Ele mesmo. Mesmo que seja um pequeno fragmento, é Ele por inteiro. Quando temos a graça de comungar nas duas espécies, né? A hóstia branca e consagrada a Jesus, o Santíssimo, e quando tem o cálice, mas comungar também só o Santíssimo, estás Deus por inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. Quando estamos preparados, amados irmãos, quando desejamos, tudo é diferente. Nossa alma estremece.
ao recebê-lo, ele fala ao teu coração, ele se manifesta. Se isso não acontece, é porque você não está preparado. Você está fazendo de qualquer jeito. Porque isso é o testemunho dos santos. Eles foram santos porque eles se preparavam, eles adoravam, eles queriam Jesus. Eles iam ao confessionário quantas vezes fosse necessário. Eles tinham uma vida de oração profunda. Eles adoravam o Santíssimo. Eles tinham sede de Deus. Agora tem católico que não confessa, tem anos, e entra na fila de comunhão. Meu irmão, você está em perigo. Você pode estar comungando a sua própria condenação. Porque você não está preparado. Se você até agora não tinha essa consciência que você está tendo agora com essa pregação, por favor, toma a decisão de fazer do jeito certo. Se você fizer um Google, milagres eucarísticos, você vai se surpreender profundamente de tantos milagres e provas que Jesus deu até hoje dentro da igreja, da sua presença real no Santíssimo Sacramento, na Eucaristia. Outra grande dificuldade que temos dentro da igreja é de ter tantos sacerdotes que esfriaram na reverência, no zelo eucarístico, pelas suas ações frias, insensíveis, quando estão na presença de Jesus eucarístico, seja na hora da consagração, ou na hora de nos entregar ao Senhor, na fila da comunhão, ou algum ministro da Eucaristia, que o fazem de maneira fria, automática e que tratam Jesus como se fosse um pão. E isso, meus irmãos, é muito duro de observar. Dói o nosso coração. Nós que conhecemos Jesus, que amamos Jesus, que adoramos Jesus, dói demais presenciar. Mas ao mesmo tempo, quando encontramos um sacerdote reverente que ama Jesus com reverência no nosso coração, se enche de alegria. As lágrimas caem do nosso rosto ao ver o Senhor bem tratado, bem adorado pelos seus servos sacerdotes, que ensina as suas ovelhas a adorar, que é o primeiro a dar o exemplo. Então, no final da comunhão, o sacerdote, veja, com todo o zelo, quando o sacerdote tem esse zelo, essa paixão, ele pega todo o pequeno fragmento que ficou sobre o altar, para que não se perca nenhum fragmento. Purifica o cálice com todo cuidado, com todo amor. E depois de santificados, adorado, Jesus na presença, nesse grande mistério, o amado da nossa alma, um momento de ação de graça. Jesus está dentro de nós. São Pedro Julião Aymar, ele diz que mínimo, após a comunhão, mínimo 15 minutos, Jesus está dentro de você. Para você conversar com Ele, amá-lo, adorá-lo. E que triste é que tantos católicos terminam de comungar e começam a conversar com a pessoa que está do lado. Conversando com simples homens, tendo Deus dentro de si. Que triste. Que burrice. Muitas vezes, tendo Deus dentro de nós, estamos falando com simples homens. Após a comunhão, é tempo de adorar, conversar com Deus, agradecer ao Senhor. Isso é ser católico de verdade. Nosso comportamento e postura eleva a adoração
como a reverência, o silêncio, o respeito na presença de Deus. Estamos na casa de Deus. Quando nós nos comportamos como adoradores, a assembleia muda, o ar, tudo à nossa volta muda. Mas também, pelo contrário, com um mau comportamento, quando a comunidade se comporta de uma forma errada pelo barulho, pela irreverência, pela frieza, até de muitos que servem a igreja, contribui por uma imagem desacralizada, onde a beleza litúrgica, onde a beleza de todo esse movimento lindo e maravilhoso é machucado pelo mau comportamento de católicos que não estão adorando. Por isso a heresia do protestantismo ganhou força junto com aqueles católicos que perderam o zelo e o amor eucarístico, mesmo com consciência ou sem consciência. Quando o fazem, eles dão a impressão de que acontece na ceia protestante como se fosse a mesma coisa que acontece na igreja católica. E nós sabemos que não é. Não é nem nunca será. Porque na igreja protestante, eles mesmos dizem, é só uma lembrança do que Jesus fez por nós. Eles lembram, comem o pão, tomam o suco de uva, lembram de Jesus. Muito diferente da igreja católica. Após a consagração, a igreja afirma em todos os seus documentos, com toda certeza e convicção, é Jesus presente no Santíssimo Sacramento. Eu dizia a vocês dos detalhes. Olha o que fazem na Igreja Católica com os fragmentos, mesmo os pequeninos. Cada gota de sangue jamais pode ser perdida, é parte do corpo de Nosso Senhor. A Igreja pede o zelo total pela presença real de Jesus na Eucaristia. E como que acontece na Igreja Protestante? O que sobra? O que eles fazem com o que sobra dos fragmentos? Pergunte a eles mesmos. Se é a mesma coisa, o que é que eles fazem com aqueles copos de suco de uva que ficam? Aquelas gotas. O que é que eles fazem? Eu perguntei a vários deles. Joga no lixo. Então se é a mesma coisa, você joga o corpo de Jesus no lixo? Você teria coragem? Mas é porque eles mesmos dizem, é só uma lembrança. Muitos pastores evangélicos se converteram e voltaram à igreja quando escutaram esta palavra de João 6 que nós estamos meditando hoje. Muitos voltaram. Porque eles quiseram a verdade. E a verdade liberta. E eles entraram no mistério. E não tem como. É a verdade. São 2000 anos. A igreja vivendo o mistério. Porque é real. Você saboreia, você come, você se alimenta do Filho de Deus. Lembra da palavra? Isso vos escandaliza? Jesus perguntou. Muitos foram embora e não mais acompanharam Jesus. Ele foi correndo atrás deles? Não. Ainda perguntou a Pedro, e vós, quereis ir embora também? Por que ele não foi atrás? Porque esse foi o plano de Deus. Eu não podia mudar. Eu falava com uma irmã evangélica muito querida, que eu amo demais, sobre o mistério eucarístico, que ela dizia, na nossa igreja evangélica, eu andei igreja em igreja, eu nunca ouvi falar sobre a Eucaristia. Eu vou ter que estudar, ela dizia. Nunca nenhum pastor pregou sobre isso. Claro que eles não vão pregar sobre isso.
Eles não podem negar o que está escrito. Porque quando escutamos a verdade, ela destrói a mentira. E esse mistério que está sendo entregue a vós aqui, nesse momento, amado irmão e irmã, esse mistério que está sendo entregue é uma revelação do céu, que já está te dando água na boca, para querer sentir, viver, adorar, se você já vive de uma forma mais profunda, porque se você não vive, Ele te dá dando água na boca para que você possa mergulhar nesse mistério, porque isso faz parte da nossa essência como criaturas, feitas à imagem e semelhança do Criador. Fomos feitos para adorá-lo, servi-lo. Deus nos criou para isso. E lembra na palavra de Jesus. A obra de Deus é que vocês acreditem no enviado do Pai. É as palavras de Jesus que saíram da boca dele. Por isso não saia da igreja. Se você está fora, volta. Se você estava perdido na mentira, agora que você achou a verdade, volta para a igreja, volta para casa, porque aqui é seu lugar. Se organiza a sua vida, se prepara para viver esse grande mistério, esse grande banquete eucarístico, para que você possa viver, mergulhar, se transformar. Temos de rezar para ter força para obedecer. Frei Gilson falava isso na sua pregação, no último retiro aqui. Ele dizia, a força da oração é que nos dá força para obedecer. E essa tem que ser a intenção da nossa oração, o nosso propósito, tem que ser a obediência a Deus em tudo aquilo que Deus espera por nós, porque essa vida passa tão depressa e a morte chega sem avisar. Nós temos que estar preparados a todo momento. Não sabemos nem o dia, nem a hora da nossa partida, ou o dia da vinda de Jesus. Temos que estar vivendo em estado de graça. É a nossa maior segurança. Não sabemos o dia que vamos partir, nem o dia que Deus voltará na sua glória. Por isso, o dia de estar em viver na graça de Deus é hoje. Não podemos esperar amanhã. Você não pode relaxar, deixar para depois. A hora de consertar as coisas erradas da sua vida é agora, é hoje. Para que possamos viver dentro do coração eucarístico de Jesus. Santo Agostinho, ele pregava, nos tornamos naquele que comungamos. Como acontece que um transplante de coração, nosso coração de pedra, insensível, amargo, ferido pelo pecado, é transformado pelo imaculado coração de Jesus. Isso é lindo demais. E o que aconteceu na vida dos santos pode acontecer na nossa história, na vida de cada um de nós. Agostinho estava perdido. E quando ele ouviu a voz de Deus, ele foi na missa. E quando ele comungou o corpo de Jesus, ele disse, meu Deus, tarde te amei. Eu te buscava fora. Te encontrei dentro de mim. Isso é ser católico. É isso que nos dá esperança. E basta querer para obedecer. Se a gente não rezar, pode ser que não tenhamos força para obedecer. Temos de procurar a igreja mais perto e querer viver o grande mistério. Eu falo para vocês, eu sou muito feliz. Não só porque tudo que Deus me concedeu, uma família, uma empresa, mas porque todos os dias eu vivo um mistério. Eu tenho essa sede de Jesus no meu coração e recebê-lo todos os dias. Todos os dias.
Um dia que eu, por alguma razão, não participo da missa é um dia triste na minha vida. E gosto muito de viajar com a minha família. Qualquer lugar que a gente viaja, é maravilhoso encontrar a igreja. Você tem a missa perto de você, onde você estiver. Tem o banquete. Seja que idioma for. Isso é a beleza da Igreja Católica. Onde você estiver, a igreja está. E você pode viver o mistério. Isso é ser católico. Isso é ser apaixonado por Jesus. Vivendo com os olhos no céu. Admitindo, reconhecendo que temos um longo caminho, não somos perfeitos. A santidade é uma coisa que só termina no último suspiro da nossa vida. Aí alguém pode dizer, viveu a santidade. Até chegar lá, estamos todos em perigo. Estamos todos no mesmo barco. Precisamos todos rezar, vigiar, adorar, estar na presença de Deus e obedecer. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até ao próximo encontro. Deus abençoe.